24 Observações sobre os doutores da Igreja. Quanto aos mestres da Igreja cristã, se bem que não havia entre eles quem não reconhecesse que a razão é muito fraca no homem, por causa do pecado, e quem a vontade está sujeita a muitas concupiscências, todavia a maior parte deles seguiu de preferência os filósofos, sem necessidade. Parece-me que há dois motivos pelos quais os antigos pais procedem desse modo. Primeiro, temiam que se despojassem o homem de toda liberdade para a prática do bem, os filósofos zombariam da doutrina deles. Segundo, a carne, que está sempre pronta a ceder à preguiça, não escolhe ocasião para reprimir as boas obras. Digo isso porque, a fim de que não ensinarem nada que contrariassem a opinião comum dos homens, quiseram harmonizar meio a meio a doutrina da Escritura com a dos filósofos. A julgar, porém, por suas palavras, eles seguiram principalmente o segundo motivo. Em certa passagem, Crisóstomo disse: Deus me colocou o bem e o mal em nossa faculdade, dando-nos o livre-arbítrio para escolhermos um ou outro, e não nos força pelo constrangimento, mas nos recebe se o buscarmos voluntariamente. Idem, quem é mau pode tornar-se bom se quiser, e quem é bom pode tornar-se mau. Porque Deus deu à nossa natureza o livre-arbítrio e não nos impõe nenhuma necessidade. Mas Ele estabeleceu os remédios que usamos se nos parece bem, e mais, como não podemos fazer nada sem sermos ajudados pela graça de Deus, assim também, se não apresentarmos o que nos pertence, sua graça não nos proverá. Ele tinha dito que não devemos descansar no auxílio dado por Deus, mas que devemos fazer a nossa parte. E de fato, esta sentença lhe é familiar. Façamos o que nos cabe, e Deus suprirá o resto. O que combina com o que disse Jerônimo: a nós cabe começar, a Deus completar. É nosso dever oferecer o que pudermos, e o dele o de realizar o que não pudermos. Vemos claramente que nessas sentenças é atribuída ao homem mais virtude do que deveriam atribuir-lhe. Aqueles mestres não queriam falar contrariamente a isso para não revelar a nossa preguiça, querendo eles demonstrar que para eles só contamos com o homem para vivermos bem. Logo veremos se eles têm boas razões para agir assim. As palavras acima citadas parecem falsas, para não dizer francamente que são. Embora os mestres gregos sejam nisso mais que os outros, e entre eles singularmente Crisóstomo foi além dos limites em seu engrandecimento dos poderes humanos. Todavia, quase todos os pais antigos, à exceção de Agostinho, variam tanto nesse assunto ou falam com tanta dúvida ou tão obscuramente que os seus escritos não se podem chegar a nenhuma definição clara. Por isso, não nos deteremos para referências específicas à opinião de cada um. Só vamos trocar de passagem no que uns e outros disseram na ordem própria. Os outros escritores que surgiram depois mostraram cada um alguma sutileza ao defenderem as virtudes humanas. Todos eles, uns após outros, foram de mal a pior ao ponto de arrastarem o mundo para a opinião segundo a qual o homem não foi corrompido, a não ser na parte sensual, conservando integralmente a razão e na maior parte a liberdade em seu querer. A expressão livre-arbítrio sempre esteve entre os latinos. Os gregos empregam uma expressão mais arrogante ainda, com a qual querem dizer que o homem tem poder sobre si mesmo. Portanto, sendo que até entre os mais simples e populares, todos estão impregnados da opinião de que temos livre-arbítrio e que a maioria dos que querem ser vistos como sábios não entende nem até onde se estende essa liberdade.
Consideremos, em primeiro lugar, o significado dessa expressão e depois vejamos, pela pura doutrina da Escritura, que faculdade ou poder o homem tem para a prática do bem ou do mal.